Como você vê o enfrentamento da pandemia Covid-19 em nível municipal? O ponto de partida para o enfrentamento da Covid-19, em qualquer nível de gestão, é o saber científico acumulado até aqui. O que se pode apontar como seguro e efetivo no âmbito da prevenção é a prática do isolamento social, do distanciamento social e a contínua higienização de mãos com água e sabão, assim como o uso do álcool em gel. Essas medidas são claras, contudo, se expressam de diferentes formas nas distintas realidades locais e regionais. Tomemos como exemplo a higienização de mãos. Essa é uma medida simples para a classe média. Contudo, conforme dados do IBGE de 2019, o Brasil tem 5.127.000 domicílios do tipo aglomerado subnormal. O termo aglomerado subnormal é a nomeação que se dá aos domicílios que ficam em favelas, palafitas e vilas, e outros assemelhados. A pandemia de Covid-19 chega ao Brasil com cerca de 17 milhões e meio da população vivendo neste tipo de domicílio, que é em si um impeditivo para a realização das medidas de prevenção. E por que as medidas de prevenção, além de fundamentais, elas são estratégicas no caso brasileiro? Principalmente pelo baixo volume de testagem. Como apontam os estudos da Rede Covida, o Brasil está entre aqueles que apresentam os menores índices de realização de testes. Quanto menos testes, mais tempo para o achatamento da curva, o que significa não só o aumento da incidência, mas também da mortalidade. E o que isso tem a ver com a gestão municipal? O desafio do gestor municipal é entender as recomendações científicas, mas é também, sobretudo, o de propor planos de ação que atendam ao perfil, à complexidade dos perfis do conjunto da população sob sua responsabilidade. O enfrentamento responsável da pandemia de Covid-19 exige que os gestores apresentem respostas rápidas no âmbito da vigilância em saúde e da assistência propriamente dita. Essas respostas estão em permanente monitoramento e revisão. O que se pode dizer até aqui é que os municípios que aplicaram as medidas de isolamento social, que entenderam o perfil e as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, além disso, integraram políticas de assistência e políticas de saúde, por exemplo, esses municípios obtiveram os melhores resultados. Outra questão central que impacta a mortalidade por Covid-19 e que é clara, né, é sabida por todos, é a rápida resposta em termos da estruturação do atendimento em cuidados intensivos, que, se não realizada pelo próprio município, é direcionada para a atenção em rede. Como o atendimento à Covid-19 se insere no sistema de saúde pública? A atenção primária em saúde, ou atenção básica, os dois termos eles são sinônimos, é o nível de atenção sobre responsabilidade dos municípios. Seu enfoque é o acompanhamento de pessoas no território. Estudos como o do professor Eugênio Vilaça Mendes, que é consultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, apontam que cerca de 90% dos problemas de saúde podem ser resolvidos no âmbito da atenção básica. Daí se observa a importância da gestão municipal. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, a atenção primária realizada pelo município é o conjunto de ações individuais, familiares, coletivas, que envolvem a promoção, a prevenção, a proteção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos, cuidados paliativos e a vigilância em saúde.
Sim, a atenção primária, ela envolve esse conjunto de ações. E além disso, essas ações se desenvolvem através de práticas de cuidado integral realizadas por equipes multiprofissionais e dirigidas à população de determinado território, do território definido, sobre as quais essas equipes assumem responsabilidade sanitária. Desse modo, a atenção primária ou a atenção básica em saúde é a principal porta de entrada do SUS e é também a coordenadora do cuidado e a ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. O que significa o que a gente afirmou até aqui? Significa que o SUS funciona em rede de atenção. Rede esta constituída por um conjunto de unidades de diferentes portes e funções, organizadas e estruturadas para prover essa atenção integral em saúde, sendo a atenção primária, ou seja, a gestão do município, a porta de entrada para o SUS. Em termos práticos, o município realiza a atenção primária, sendo porta de entrada do SUS, e também é o município quem encaminha os usuários, os pacientes, para o atendimento nos demais níveis de atenção. Nos municípios de grande porte, principalmente nas capitais, encontramos uma rede de atenção que realiza atendimentos e procedimentos de média e alta complexidade, por exemplo. Contudo, essa não é a realidade da maioria dos municípios brasileiros. E como essa realidade se expressa, então, para a gente pensar a pandemia de Covid-19? A Covid-19, como se sabe, pode ser assintomática, pode manifestar sintomas leves ou sintomas graves. Seu enfrentamento exige que a atenção primária, que a gestão municipal, esteja apta, inclusive em número de trabalhadores da saúde devidamente treinados e com acesso suficiente a equipamentos de proteção individual. Isso é necessário para que se realize as orientações da população do território. E é necessário ainda que essas ações estejam articuladas com a vigilância em saúde. O adoecimento na forma grave da doença, como já se viu, produz uma grande necessidade de cuidados intensivos. Então a gente tem um grande número de casos, um grande número de pessoas que necessitam de cuidados intensivos. Os casos graves da doença devem ser atendidos num nível de maior complexidade. Dependem de leitos hospitalares, especialmente de leitos de UTI. Esses leitos não são atribuição da atenção básica. Contudo, são acessados via rede de atenção. É importante destacar que, conforme o IBGE, o Brasil conta com 5.570 municípios. No contexto brasileiro, a maioria desses municípios, 68% dos municípios brasileiros, o que significa dizer 3.670 municípios, tem até 20 mil habitantes. Obviamente, esses municípios têm inúmeras dificuldades no enfrentamento da pandemia, o que reitera a importância da atuação em rede. Em forma de síntese, a gente pode destacar que os desafios da gestão municipal do contexto da pandemia são a dificuldade na compra de insumos, a dificuldade com relação à quantidade não suficiente de trabalhadores da saúde para dar conta da demanda, desafios referentes ao treinamento desses profissionais, assim como a suficiência de equipamentos de proteção individual, desafio no âmbito das desigualdades sociais postas antes da pandemia e que se agudizam nesse processo, dentre muitos outros. De que forma a Covid-19 deve impactar o debate sobre demandas por mais verbas para o SUS? E que papel prefeituras, via o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, tem nesse debate? O Sistema Único de Saúde é um direito social e uma conquista civilizatória muito recente. O SUS tem 30 anos e desde sua origem sofre com um processo contínuo de subfinanciamento. Se tomarmos por base o gasto público em saúde como porcentagem do PIB, do Produto Interno Bruto, no ano de 2018, o Brasil gastou 3,8% do PIB.
enquanto países com sistemas universais de saúde, como no caso da França, gastou 9%, e o Reino Unido 7,6% em gastos governamentais com saúde. O gasto governamental ou investimento em saúde no Brasil sempre esteve aquém do praticado por países com sistemas universais de saúde. Em que pese esse histórico subfinanciamento, em 2017 entrou em vigor a Emenda Constitucional 95, a chamada Lei do Teto de Gastos. Essa emenda constitucional congelou os gastos da União com despesas primárias, como no caso da saúde e educação. Como apontam os estudos do professor Francisco Fúncia, que é consultor do Conselho Nacional de Saúde, em 2017, os gastos com serviços públicos de saúde representaram 15,77% da arrecadação da União. No ano de 2019, esse percentual representou 13,54%. Essa redução significou uma perda de 20 bilhões de reais em recursos destinados à saúde da população. A diminuição dos recursos da União destinados ao SUS impacta diretamente a gestão municipal, pois significa a diminuição das condições objetivas para a realização da atenção em saúde. Significa a diminuição das condições para que essa saúde integral chegue até a população. A Covid-19 ela tem demonstrado a importância de um sistema público universal, assim como tem apontado também a questão do financiamento insuficiente. Costumamos ouvir que o Estado brasileiro gasta muito. Em termos de saúde, essa nunca foi uma realidade. O gasto governamental em saúde é menor do que comparado, se a gente comparar, a países com sistemas de saúde que não são universais, como, por exemplo, o caso da Colômbia. O gasto brasileiro com o Sistema Universal de Saúde, o gasto governamental, é muito pequeno, não é comparado aos sistemas universais de saúde. E o que seria, então, o papel das prefeituras e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em termos de financiamento? É importante destacar que em novembro de 2019, o Ministério da Saúde lançou o programa Previne Brasil. Esse programa alterou o modelo de financiamento até então praticado. O novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária em saúde agora passa a ser composto por captação ponderada, pagamento por desempenho, incentivo a ações estratégicas e pelo provimento de profissionais. Essas são alterações importantes no modelo de financiamento que até então tinha como uma de suas bases o financiamento per capita. Agora se trata de um modelo misto que tem como um dos seus enfoques a população cadastrada e não a população em geral. Essa é apenas uma das mudanças propostas pelo novo financiamento. O fato é que o CONASEMS tem um papel importante no acompanhamento dos efeitos dessas mudanças, na produção de informação e de dados na avaliação desse processo, pois há possibilidade de perda de valores de financiamento se os municípios não estiverem atentos às novas regras. Outra questão diretamente vinculada ao financiamento é a derrubada da Emenda Constitucional número 95, a EC 95. Em 20 anos, a população brasileira não diminuirá, tampouco haverá diminuição das necessidades de saúde. A Emenda Constitucional 95 é uma afronta aos direitos conquistados na Constituição de 1988. Quais deveriam ser as prioridades de quem se candidatar a prefeituras e câmaras municipais para o setor da saúde pública nas próximas eleições? Em linhas gerais, as prioridades estão vinculadas diretamente à ampliação da atenção primária, à saúde, ou seja, a ampliação do número de pessoas sendo acompanhadas no território de forma longitudinal e integral,
ao fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e à gestão da saúde em redes, com especial atenção à saúde materno-infantil, destacando o acompanhamento pré-natal e puerpério, a cobertura vacinal, a cobertura de exames citopatológicos, assim como também o acompanhamento de doenças crônicas como a hipertensão e diabetes. Se você estivesse cobrindo as próximas eleições, que perguntas faria a quem se candidatar a prefeituras e câmaras municipais? Se eu estivesse cobrindo as eleições, perguntaria, por exemplo, conforme a portaria número 3.222 de 2019, os indicadores de pagamento para o ano de 2021 referem-se às ações estratégicas de saúde da mulher, pré-natal, saúde da criança, tuberculose, saúde bucal. Considerando esses indicadores, quais são as ações propostas em seu plano de governo? Uma outra questão que eu faria seria a seguinte: considerando o plano Saúde na Hora e a possibilidade de expansão do horário de atendimento dos centros de saúde no município, qual o seu plano no que se refere aos recursos humanos necessários para essa expansão? Perguntaria também a um vereador, mais ou menos algo como assim: como o senhor ou a senhora pretende incorporar a pauta da saúde em sua agenda de trabalho? Em sua opinião, quais são as principais necessidades de saúde do município? Como visualiza a contribuição do Legislativo na ampliação e consolidação do SUS? Você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre o tema da saúde pública em nível municipal? A descentralização proposta pelo SUS possibilita que as necessidades de saúde sejam melhor identificadas e atendidas. O município é o ente federativo mais próximo da população. A todo tempo, mas especialmente no momento eleitoral, é fundamental que não esqueçamos que a política de saúde, como definido na Lei 8.080 de 1990, se realiza através de políticas sociais e econômicas, e que o acesso a um sistema de saúde público, universal, integral e de qualidade é um direito constitucional de todo cidadão, de toda cidadã brasileira. Não é um favor nem uma benesse.